E você está fazendo um relato, Renata, importante, que é essa transição. Né? Muitos de nós mesmo, falam sempre assim: um dia eu vou ter minha empresa, eu vou abrir minha empresa. Quando a pessoa começa como empreendedor, logo de início, ele já vai ali dando, né? Ele não tem parâmetro de comparação. Então, as dificuldades, os esforços, aquela realidade é única para ele. Né? Mas quando a pessoa já tem, como você, como o próprio Alexandre teve, né, uma carreira, um período enorme trabalhando como empregado, e aí, como você fala, empregado acostuma com né, algumas rotinas que a gente reclama, mas a gente acostuma, que é: eu tenho que cumprir isso, tenho que cumprir aquilo. Ok, mas em compensação você tem, né, o contra-cheque, você consegue se organizar minimamente, né, você tem valores que você sabe que vai receber, você sabe que tem valores adicionais, como o 13º, etc. E tal. Então, essa transição não é fácil. Não é sair e abrir. A gente vê que muitas pessoas, inclusive, e todos nós aqui que estamos ouvindo, você deve conhecer, pessoas que eram verdadeiros sucessos profissionais, né, seja a área que ele tinha de atuação, e quando eles abriram um negócio próprio, tiro na água. Né? A gente conhece muita gente, eu mesmo conheço pessoas de mercado, profissionais de respeito, profissionais claramente competentes naquilo que eles faziam, e quando ele vai para o agora eu vou abrir meu negócio, e às vezes até com uma quantidade financeira até bastante razoável, ele consegue não dar certo, porque é uma transição complicada, é uma transição difícil, né? E eu acho que você está trazendo aqui, como também trouxe o Alexandre, essa experiência, né? Tem os nossos bônus, lógico que ser dono de empresa, daqui a pouco você vai dizer que há uma série de bônus, né? Mas tem também, né, a nossa realidade que precisa se adaptar, né, a essa situação que se cria no momento em que você agora não só está na expectativa no final do mês de receber, mas você está na expectativa no final do mês de pagar os seus funcionários, pagar os seus impostos, pagar os seus fornecedores. E aí, como é que fica essa realidade que a gente sai de recebedor no final do mês para pagador? Porque você só recebe depois que paga, não é isso? Assim, quando pagou todo mundo, aí sobrou, ou não sobrou, se a pessoa administrar mal, não é verdade? Como é que é essa realidade, seja do mercado pet, é um mercado que tem crescido muito, nós sabemos disso, né, principalmente nos últimos anos, né, e como você falou que saiu de uma realidade tão distinta, como é que foi para vocês encararem esse novo mercado, né, como você falou, com os gatinhos, com os cãezinhos, com as rações, né, como é que foi essa realidade, esse choque de realidade? Vamos lá, né? Foi um show. Meu primeiro ano sem 13º, eu quase chorei. Catando dinheiro para pagar o 13º do povo todo e eu sem, né? Mas assim, o Alexandre sempre falou assim: você tem que se permitir a muitas coisas, né? Porque realmente você é uma realidade completamente diferente, né? Porque você tem realmente tudo, como você falou, Josué, todo um planejamento todo certinho e você passa a não ter mais nada disso. Mas assim, com a organização, o planejamento, né? Você consegue buscar esse espaço também. E você passa a ter liberdade, né? Que realmente tudo bem que o dia me atropela, eu tenho muitas demandas, mas se aquele dia eu falar assim, não, hoje eu preciso resolver isso e vou resolver, você não precisa dar satisfação para ninguém, né? O espaço ali é teu e tudo. Então, você tem um compromisso com você mesma, né? Então, isso é uma liberdade muito boa. Agora, eu levei um tempo para me permitir, eu acho que eu estou ainda trabalhando isso, porque o Alexandre sempre falou, mas você tem que se permitir. Esses pontos positivos, isso tem que ser realmente usado, né? Porque eu sou ainda muito Caxias e quero chegar cedo, quero chegar antes do funcionário, quero ver se o funcionário chegou na hora, aquela coisa toda. Mas eu ainda venho trabalhando, melhorei bastante com isso, bastante. Mas isso é um ponto realmente muito positivo, né? Você ter o seu espaço, você que coordena ali, você planeja aquilo como você bem entende, né? Isso é um ponto favorável do negócio.
E o desfavorável, que, na verdade, se você realmente tem um planejamento, uma organização, ele passa a ser favorável também, que é você se organizar. Vai ter realmente uns meses mais complicados, que você fez um planejamento de venda que não aconteceu, você teve uma retirada menor, não teve, mas ao longo do ano isso se compensa. Então, assim, decisões que você tomaria, né, sendo empregado, que também nem tem tanta garantia assim. Você também ser empregado, você pode ser mandado embora da noite por dia. Verdade, é verdade. Você tem um fundo de garantia, você tem uma rescisão para receber, você tem ali uma forma de te segurar por um tempo. A mesma coisa você tem que ter no empreendedorismo. Você também tem que ter, na verdade, um dinheiro teu ali que seja um fundo de reserva, né? Para uma emergência, um terremoto ali. Quando você leva a pandemia, né? A gente entrando na questão da pandemia, quem é que sobreviveu na pandemia? Quem tinha reserva, quem tinha realmente um planejamento e um cuidado parental. Quem não tinha, realmente esbarrou em muitas dificuldades. Mas o produto de vocês também é um produto de necessidade, né? No caso, assim, quem tem o pet precisa daquele produto, né? Daquele produto, daquele serviço. Então, isso agora pensando na pandemia, não é? E não é um diferencial isso também, o fato de... Isso pensando em quem está aqui nos assistindo, quem vai nos assistir, e pensa em empreender. E aí eu estava pensando, numa das coisas que é um grande diferencial para vocês, eu penso no conhecimento, na bagagem que o Alexandre trazia sobre o negócio. E aí eu queria, né, assim, a confirmação de vocês se isso foi realmente um grande diferencial, pensando em quem nos ouve e pensa em empreender. E outro, o fato de ser um produto necessário, né, para quem tem um animal no caso, né? Não é também um diferencial? Pensar em escolher bem o produto que você vai empreender e ser um produto necessário? Então, é interessante você falar isso, né? Porque, na verdade, né, eu tenho uma opinião muito formada quando o Josué comenta que ele conheceu pessoas que acabaram montando um negócio e o negócio não deu certo, né? Eu, como empreendedor, eu vejo muito que as pessoas querem surfar uma onda, né? Porque aquela onda ele acha que tá na onda boa e ele vai surfar bem naquela onda. Só que empreender num país como o Brasil não é uma coisa fácil, né? Você tem várias situações que se torna dificultosa, né? Número 1, mão de obra. Eu ia te perguntar isso mesmo. Número 2... Eu penso que é o mais difícil. Você botou o número 1 pelo grau de dificuldade? Sim, porque você, na verdade, você não faz nada sozinho, né? Você depende de pessoas, correto? E depender de pessoa hoje, aonde, né, o salário mínimo ele é um valor baixo, né? O salário mínimo, na verdade, acaba motivando, né, num país que o cara fala assim, eu posso sair daqui, que eu vou para ali e tal, ele acaba não valorizando muito o emprego dele. Isso é como você mais se depara, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Meia dúzia. Eu resolvi empreender. Eu não trouxe ninguém que era do mercado pet. Eu fiz todos os funcionários. Meus funcionários, entendeu? Foram todos eles feitos, todos eles foram aprendendo comigo, entendeu? O que era uma ração, o que era um medicamento veterinário, para que servia uma coleira, entendeu? Eu fui ensinando um a um. E isso, na verdade, foi um grande diferencial também para mim na época, né? Então, mão de obra é o problema número 1. Problema número 2, né? Você vive num país, né, que ele não é baixa tributação, ele é alta tributação, né? Então, você tem hoje, na verdade, qualquer empreendedor, não é o Alexandre Renato OK Pet, qualquer empreendedor tem um sócio majoritário, que não sou eu, não é Renato, é o governo. Não, é o governo. É o governo, tá? O governo ele determina um monte de coisa no meu negócio. Então, você tem o segundo. E o terceiro, na verdade, é que você tem que fazer muita conta.
muita, porque se empreender, né, num país também aonde, na verdade, você às vezes não consegue operar com a tua necessidade, né, tua necessidade de precificação, é uma coisa que te leva para um risco, né? Ele leva para um risco até aquele cara que é franquias. Tem muitas pessoas que vêm falar comigo, porque eu vou abrir uma franquia, porque eu não acredito no modelo de franquia. Né? Pode ser até um assunto à parte, mas eu particularmente não acredito. Porque uma franquia, e falo por quê, né? Que já vieram me perguntar por que eu não monto o modelo de franquia da OkPet, né? Como é que eu vou cobrar de um franqueado 5% sobre o faturamento dele, entendeu? Em cima de imposto, em cima de tudo. Não é justo, ele não vai conseguir. Ele vai achar que está conseguindo, que ele está remando, mas lá na frente, quando ele vê, ele não chegou a lugar nenhum. Então, hoje, né, quando você me pergunta da dificuldade de não dar certo, seriam esses três, na minha opinião, aí.